Quem foi Tales? Tales de Mileto foi o primeiro filósofo ocidental de que se tem notícia, considerado um dos 7 sábios da antiguidade e também o pai da filosofia. Tales preocupou-se em entender e explicar o universo, em vez de simplesmente curvar-se diante de seus mistérios. Segundo alguns historiadores, Tales foi comerciante de sucesso, o que lhe rendeu recursos suficientes para dedicar-se às suas pesquisas e lhe permitiu fazer diversas viagens e conhecer várias culturas diferentes. Tales provavelmente viajou para o Egito e a Babilônia, entrando em contato com astrônomos e matemáticos. Tales era um observador inquieto, dono de uma curiosidade intelectual que deu origem à filosofia e ao estudo sistemático da matemática. Ele também conseguiu explicar as enchentes do rio Nilo, que aconteciam periodicamente, sem recorrer a qualquer tipo de elemento sobrenatural. Especula-se que Tales tenha previsto o dia e a hora exatos de um eclipse total do Sol, utilizando apenas conhecimentos de astronomia e cálculos baseados na posição da Lua e da Terra em relação àqueles astros. Esse feito deve ter acontecido por volta do ano 585 a.C., o que se considera ser o período de maturidade intelectual de Tales. Ao que tudo indica, foi nessa mesma época em que o filósofo formulou a sua teoria cosmológica, dando origem à filosofia. Na matemática, mais precisamente na área da geometria, a partir de demonstrações dedutivas, apresentou teorias sobre a semelhança dos triângulos e as relações sobre seus ângulos, as retas paralelas e as propriedades da circunferência. Tales e seu famoso cálculo da altura da pirâmide. Há 2 versões de como Tales calculou a altura de uma pirâmide egípcia por meio da sombra. O relato mais antigo diz que Tales anotou o comprimento da sombra no momento em que esta era igual à altura da pirâmide que a projetava. A versão posterior diz que ele fincou verticalmente uma vara e fez uso das semelhanças de triângulos. Ambas as versões pecam ao não mencionar a dificuldade de obter nos 2 casos o comprimento da sombra da pirâmide, isto é, a distância da extremidade da sombra ao centro da base da pirâmide. O que se deve levar em consideração para entender o conteúdo a seguir é que o cálculo feito por Tales para medir a altura da pirâmide leva em conta a proporcionalidade entre medidas. A proporcionalidade também é a base do Teorema de Tales, um dos teoremas mais famosos da matemática. Mas o que é proporção? Proporção representa uma igualdade entre 2 razões. E o que é uma razão? Razão é uma divisão. Corresponde ao quociente de 2 números. Para entender o Teorema de Tales, considere a figura a seguir. Aqui eu tenho 3 retas paralelas, R, S e T, e 2 retas transversais, A e B. O que é um feixe de paralelas? Feixe de retas paralelas é um conjunto de retas distintas de um plano e que são paralelas entre si. Ou seja, em outras palavras, retas paralelas não se cruzam, não possuem pontos em comum. Elas têm o mesmo sentido e direção, possuem a mesma inclinação. Na figura a seguir, o feixe de retas paralelas está representado pelas retas R, S e T. O que são retas transversais? Retas transversais ao feixe de retas paralelas são retas no plano do feixe que intersectam, cruzam.
cortam todas as retas do feixe, ou seja, uma reta transversal a uma outra se possui apenas um ponto em comum. Na figura a seguir, as retas transversais estão representadas pelas retas A e B. Podemos perceber essa relação de retas através de mapas e GPS das ruas, por exemplo. Observem as avenidas 8 e 9. Elas são paralelas, pois não se encontram e têm o mesmo sentido. A Rua 15 é um exemplo de reta transversal, pois ela cruza em um único ponto as ruas 12, 20 e 13. No ponto de encontro entre a reta paralela com a transversal, formam os pontos, ou seja, esses pontos são onde as retas cruzam e surgem os pontos correspondentes, que são os pontos na mesma reta paralela, como o ponto A e A' na reta R, B e B' na reta S, C e C' na reta T e D e D' na reta U. Formam também os segmentos correspondentes, que são os pedaços de retas, segmentos, que têm em suas extremidades pontos correspondentes, AB e A'B', BC com B'C', CD com C'D'. Teorema de Tales. Feixes de retas paralelas intersectadas por segmentos transversais formam segmentos de retas proporcionalmente correspondentes, ou ainda, se duas retas transversais intersectam um feixe de retas paralelas, então a razão, a divisão, entre quaisquer dois segmentos de uma transversal será igual à razão dos segmentos correspondentes da outra transversal. Então, vamos entender aqui o que o teorema diz. Nós podemos concluir a seguinte relação de acordo com o teorema de Tales, que segue uma proporção. Se eu pegar o segmento AB pelo segmento CD, eu posso igualar aos segmentos A', B' pelo segmento C', D'. Percebam que são segmentos correspondentes. Eu digo que AB está para CD, assim como A'B' está para C'D'. Eu posso formar diversas proporções em um mesmo feixe de retas. Por exemplo, AC está para AB, assim como A'C' está para A'B'. De um mesmo feixe de retas, eu consigo formar diversas proporções. Notem que do mesmo jeito que eu faço de um lado, eu devo fazer do outro para manter a proporção. O teorema de Tales possui diversas aplicações no cotidiano, como na construção civil, cálculos de distâncias inacessíveis, na astronomia, plantas de condomínios, instalações elétricas, entre outras diversas áreas do nosso cotidiano. Importante destacar: no caso de mais de duas retas transversais interceptar um feixe de paralelas, o teorema de Tales é aplicado da mesma forma. Vamos observar um feixe de retas. Este é um exemplo onde podemos formar diversas proporções. Vamos começar com o seguinte segmento. A está para B, assim como C está para D. Sempre tenho que pegar segmentos correspondentes. Outra proporção que eu posso formar é A está para B, assim como E está para F. Podemos também pegar mais de um segmento, como mostra aqui no exemplo, A mais B está para B, assim como
C mais D está para D. E assim sucessivamente eu posso formar diversas proporções. O que não pode acontecer é eu pegar segmentos que não são correspondentes. Assim, não formará uma proporção, como aqui no exemplo, ó. A está para B, assim como D está para C. Perceba que A não é correspondente do segmento D, assim como B não é correspondente com o C, deveria ser o contrário. Então, este exemplo aqui não é uma proporção. Agora, vamos resolver algumas atividades do Teorema de Tales. Temos aqui o segmento com medida 10 e do outro lado, correspondente, tenho 12. Embaixo, eu tenho uma medida desconhecida, x, e em correspondência 7. Então, vamos montar duas proporções distintas a partir deste mesmo feixe, para que vocês verifiquem que é possível obter mesmo resultado desde que seja respeitada a proporção. A primeira proporção, eu vou usar 10 está para x, assim como 12 está para 7. Para resolver, eu utilizo a multiplicação cruzada. Então, fica 12 vezes x e 10 vezes 7. Daqui, eu resolvo a equação. Então, eu vou multiplicar 12 vezes x, dá 12x, 10 vezes 7, 70. Agora, eu tenho que isolar o x. O 12 que está multiplicando, eu passo dividindo. Vai ficar x igual a 70 dividido por 12. X é igual a 5,83 aproximadamente. Outra proporção que posso formar é 12 está para 10, assim como 7 está para x, pegando de lá para cá, respeitando a proporção. Aqui, eu vou multiplicar 12 vezes x e 7 vezes 10. Então, fica 12x igual a 70. Novamente, passo 12 dividindo, fica 70 dividido por 12. Então, x é aproximadamente 5,83. No outro exemplo, eu tenho as retas paralelas R, S e T, e as transversais U e V, que formam segmentos com medidas 2, x, 3 e 9. Novamente, podemos formar várias proporções. Vamos aqui destacar duas. A primeira, x está para 2, assim como 9 está para 3. Multiplicando cruzado, teremos 3 vezes x igual a 2 vezes 9. Fica 3x igual a 18. Isolo o x, o 3 que estava multiplicando passa dividindo. Então, teremos x igual a 18 dividido por 3. Logo, x é igual a 6. Vamos voltar ao feixe de retas e formar outra proporção. Agora, eu vou pegar 3 está para 2, assim como 9 está para x. Multiplicando o cruzado, teremos 3 vezes x igual a 9 vezes 2. Então, fica 3x igual a 18. Isolando o x, temos que x é igual a 18 dividido por 3, logo, x igual a 6. Vamos para outro exercício. A figura abaixo nos mostra duas avenidas que partem de um mesmo ponto A e cortam duas retas paralelas. Na primeira avenida, os quarteirões determinados pelas ruas paralelas têm 80 metros e 90 metros de comprimento, respectivamente. Na segunda avenida,
Um dos quarteirões determinados mede 60 metros. Qual o comprimento do outro quarteirão? Para resolver a questão, eu vou recorrer ao Teorema de Tales. Formo uma proporção para encontrar o comprimento do quarteirão. Neste caso, eu vou usar a seguinte proporção. 60 está para x, assim como 80 está para 90. Multiplico cruzado, fica 80 vezes x e 60 vezes 90. Aqui eu já coloquei o resultado direto da multiplicação. Isolando o x, ou seja, dividindo 5.400 por 80, eu vou ter que x é igual a 67,5 metros, que corresponde à medida do comprimento do quarteirão. Na figura, os segmentos BC e DE são paralelos. AB mede 30 metros, AD 10 metros e AE 12 metros. Qual a medida do segmento CE? Vou montar a proporção. 10 está para 20, assim como 12 está para x. Multiplicando o cruzado, fica 10 vezes x, 10x, 12 vezes 20, que dá 240. Isolando o x, você vai dividir 240 por 10, então x vai dar 24.